Bom, vamos começar então. Essa pintura trata-se de uma reprodução aqui de fotografia, né? Que eu tirei da internet. É uma foto de um leão. Não me preocupei em fazer ela fielmente, igual, né? Não é essa a proposta, é uma pintura até simples, com menos cores. Não chega a ser um realismo, não. É apenas um teste num tecido, numa camisa, né, que eu costumo fazer em camisas e em telas também. Estou usando esse lápis aqui para desenhar, desenhei direto, já ficou pronto o desenho. Ele é um grafite preso numa ponta de fita aqui, né, numa caneta, ponta de caneta. 9B é o grafite dele. Então vamos lá. Optei por começar por meio termo de cor aqui, que é a cor marrom no caso, né? Nem muito escuro, nem muito claro, que é o preto e branco. Vamos fazer direto com o marrom aqui. As nuances de sombra. O marrom está puro, não está diluído. E eu vou focar mais aqui em algumas áreas de sombra, para já ir ressaltando aos pouquinhos. Não é detalhe e não é preocupação com acabamento e tal. Basicamente é ressaltar as áreas de sombra que eu já demarquei com o lápis desenhando, né? Agora eu estou reforçando elas já com a pintura. Não precisa ter muito capricho nessa parte. Esse é o meu modo de fazer, né? A pintura com a tinta acrílica, né? Lembrando que eu estou usando tinta acrílica própria para tecido, né? Ela solúvel em água e não sai no tecido. No caso, estou usando uma camisa aqui. Isso aqui que eu estou fazendo é semelhante, muito semelhante mesmo, à maquiagem feminina, né? A mulherada aí faz no rosto. É basicamente a mesma coisa, só que com esse pincel mais durinho, que eu prefiro esse pincel durinho. Tem gente que fala muito mal desse pincel amarelo, pincel mais barato e tal. Não, ele é durinho, então ele, pela cerda ser mais resistente, mais dura, né, ele vai te dar essa passagem legal, mais sombreada. Por incrível que pareça, ele dá esse resultado melhor do que a mais macia. Isso por causa da superfície que eu estou usando aqui, que é tecido, né, que no caso é uma camisa. Uma camisa tecido poliéster. Pode ser no algodão, pode ser em qualquer espécie de tecido, couro. Então basicamente, ó, com um pouquinho de tinta que eu peguei, estou espalhando o resto da sujeira no pincel, né, com o pincel para poder demarcar sombras. Acabou minha tinta, vou de novo para o potinho, só para demarcar mesmo, não estou preocupado com detalhes. Esse tipo de pintura, né, como eu tinha dito antes, não é um realismo, não é proposta, embora dá para fazer realismo também com esse tipo de material, né? Não existe uma restrição assim, qual é o melhor material para você fazer realismo. O melhor material que tem atualmente, a meu ver, é o Photoshop, é o computador. Agora, em termos de pintura, algo manual, seria a tinta a óleo, que ela tem brilho, ela tem uma durabilidade muito boa, excelente, né? Dura anos, né? Prova disso é os pintores aí das épocas antigas, aí, os pintores clássicos aí, como Van Eyck, Van Gogh, eles usavam tinta à base de óleo. Então a pintura deles perdurou aí por séculos. Isso prova, né, que é um material muito bom. No caso que eu estou usando aqui, é uma tinta comum, à base d'água, acrílica, né, que você encontra em papelaria. Não é nada demais, é uma tinta simples, baratinha. E o resultado é muito bom, né, porque o resultado ele não vai muito do material que se usa, então ele vai mais da mão que manuseia, né, da mão que está fazendo a pintura ali. Então não tem muito essa de marca não. É claro que tem material que
vai te dar um excelente acabamento, um brilho, né, que outras marcas não dará. Mas é uma questão de proposta, né? A minha proposta aqui para esse tecido, né, para esse substrato, que é a camisa no caso, é fazer um desenho legal, interessante, né? Não muito simples, mas que também não chega, né, a ser um realismo, porque se fosse para fazer um realismo, algo bem elaborado mesmo, para levar muitas horas de trabalho, eu faria numa tela, né, e não numa camisa, né? Fazendo uma camisa exatamente por questão de estar passando esse conteúdo aqui mesmo, e até mesmo porque eu também acostumei muito a pintar em camisas, né? Até mesmo para mim, que eu tinha desde novo, desde criança, eu acostumei a pintar camisas para mim mesmo, para que eu tenha camisas diferentes, camisas de banda, que eu gostava das capas de disco, na época do vinil ainda, então cheguei a pintar muito. Então continuei fazendo. Então aqui é só ressalto mesmo da sombra com uma única cor, que é o marrom comum. Cor de madeira, ele não é claro e nem escuro, dá para ver pelo tom puro dele aqui, ó. Ele fica um pouquinho escuro, mas você vai diluindo ele, vai espalhando, você vê que ele não é tão escuro assim. Ele é um marrom comum, médio. Bom, adiantado toda essa parte com o marrom, eu lavei o pincel, guardei ele, peguei um outro um pouquinho maior, né? Não vou me prender a números aqui, porque isso varia muito com o tamanho do que você está pintando aí, se é uma tela grande, se é uma telinha pequena, se é uma camiseta, né, se é uma parede, isso varia muito. Então não se prenda a número de pincel, marca de tinta, essas coisas. Varia muito isso aí de acordo com a superfície que você está fazendo, né? O tamanho, a textura e tudo. Então, feita a primeira parte, eu troquei o tamanho do pincel, peguei um pouquinho maior, ainda com a mesma cor marrom, eu vou dar mais uns retoques de sombra com ele seco ainda, né, para reforçar um pouco esse marrom. E depois eu vou passar para a próxima cor. Mas esse marrom não acabou ainda. Eu vou dar esses primeiros retoques, mas virar mais depois desse mesmo marrom para detalhar mais. Agora vamos dar uma secada aí para não misturar a passagem de cor que já foi feita aqui, né, com a próxima, que eu não quero que misture, para não deformar muito a pintura. Bom, pronto. Agora vamos dar mais uma retocada aqui nos pontos que eu quero mais sombra, né? Lembrando que eu não estou copiando exatamente a foto, estou me guiando por ela, mas como é uma camisa e eu não quero fazer nenhum realismo, então eu vou estar meio que criando alguns detalhes aqui em cima dessa pintura para dar um charme a mais nela e ela não ficar tão simples, reforçando os pontos de sombra, batendo um pouco o pincel e espalhando ele, normalmente com ele seco, não estou usando água, não estou diluindo, né? Os traços com água eu vou usar para fazer os pelos, com outro pincel, por enquanto, só o sombreado mesmo, batendo ele, batendo e secando, espalhando bem, porque sempre fica muita tinta na cerda do pincel. Então você consegue aproveitar bastante essa maquiada, essa passagem de sombra. Às vezes pelo vídeo não dá para detectar tanto, mas eu aqui estou vendo que tem bastante tinta ainda, né, na cerda do pincel, e ela acaba dando esse efeito bem legal, né? Eu não preciso ficar voltando no pote para dar essas camadas de sombra, né? Que eu me assemelho muito isso à maquiagem, né? Quando a pessoa está fazendo uma maquiagem, é basicamente isso aqui que ela faz, só que ela não está desenhando, né? Ela está sombreando o rosto. Aqui é o mesmo processo, basicamente a mesma coisa. Só para lembrar aqui esses detalhes,
de pelo, ainda com a mesma cor marrom e com o pincel seco, sem estar diluindo também a tinta, eu já começo a fazer alguns detalhes do pelo, né, batendo o pincel de leve, a ponta dele, e dando puxadas mais curtas, né, porque o pelo é curto, né? Não nesse caso de pelo aqui, ó, da juba, é longo, então vamos puxar de forma longa, né, porque é uma pelagem mais longa. Então aqui nessa parte que é rosto, é pelo curto. Então como o pincel ele é duro e ele vai arranhar, né, basicamente, grosseiramente falando, ele vai arranhar, então a gente usa isso em benefício da pintura. Abastece ele de tinta, não muito. Se você achar que tem muito, não precisa tirar num papel ou num pano, não. Tira na própria pintura, onde na área que está escura, dá uma reforçada nela. Depois você vai com um pouquinho que sobrou e começa a distribuir dessa maneira do próprio pelo, no sentido do desenho, do pelo. Dá uma observada na fotografia, né, e começa a aplicar nas áreas de sombra. E vai curtinho, porque o pelo, como está na foto, ele é curtinho. Então você vai puxando e batendo, puxando e batendo. Provavelmente do vídeo aí não dê para ver, mas a técnica é essa, para você estar fazendo o pelo de uma forma mais simples, um pouquinho mais fácil também, com menos detalhes. Aliás, pegando melhor os detalhes, né? Agora com o pincel molhado em água, um pouquinho do excesso eu tiro, né? E vou espalhando algumas cores que estão ainda úmidas, para reforçar um pouco o efeito de sombra. Isso não é em todas as áreas, eu gosto de fazer mais onde vai ter mais cores para entrar, né, para passagem de cor, para acrescentar. Então eu aproveito e já dou uma esticada na tinta que está aqui, no tecido, para aumentar a sombra. E logo em seguida eu seco, eu não misturo a outra tinta com ela molhada. Em alguns casos eu faço a mistura sem secar mesmo, para aproveitar que o tecido está um pouco molhado, né, meio úmido. Então eu aproveito que está úmido e também misturo a próxima cor. Mas nesse caso aqui eu vou secar, porque a próxima cor vai ser efeitos com mais escuro, né, com outro marrom mais escuro. Então vamos lá. Agora eu seco.